Nesse vídeo vamos ver sobre máquinas de Mealy e máquina de Moore. Primeiramente, vamos falar sobre máquinas de estado finito. As máquinas de estado finito são sistemas algébricos e podem basicamente ser divididos em dois tipos de máquinas de estados finitos. Os transdutores, conhecidos também como autômatos finitos com saída, e existem também os reconhecedores ou aceitadores de linguagens, que também é conhecido como autômatos finitos. Os transdutores são máquinas com entrada e saída, e os reconhecedores ou aceitadores são máquinas com apenas duas saídas possíveis. E geralmente uma delas significa aceitação da entrada e a outra rejeição da entrada. Ou seja, uma para sentenças válidas e outras para sentenças inválidas da linguagem em questão. E também uma característica fundamental de uma máquina de estados finitos é que todas têm memória finita e baseada no conceito de estados, ou seja, uma memória limitada e exclusivamente organizada em torno do conceito de estado. E por fim, as máquinas de estado podem ser classificadas em máquina de Moore, onde a saída depende apenas do seu estado atual, e a máquina de Mealy, que possui uma saída que depende do seu estado atual e de sua entrada atual. E agora vamos falar sobre máquina de Mealy. Ela foi criada por George e ela é uma máquina de estado finito que produz um resultado, ou seja, saída de dados, baseando-se no estado em que se encontra e na entrada de dados. Isso significa que o diagrama de estados irá incluir tanto o sinal da entrada como de saída para cada vértice da transição. A máquina de Mealy é aplicada em leitor de código de barras, semáforos, máquinas de venda e também em relógio contemporizador. A máquina de Mealy é um autômato finito, modificado de forma a gerar uma palavra de saída para cada transmissão. E agora vamos para a definição formal. Ela é dada pela sextupla M igual, que tem esses seguintes elementos. Vamos falar sobre cada um desses elementos. Primeiramente, o sigma, que significa alfabeto, e também ele praticamente dá nome às arestas. E a segunda tem os seus elementos que chamamos de que é um conjunto de estados, e os estados são os que em uma representação de grafo, eles são os vértices desse grafo. Ou seja, é o conjunto de estados possíveis do autômato, o qual é finitos. Teremos o delta minúsculo agora, que é o nosso terceiro, que é a função de transição. Por meio dela, determinamos o funcionamento do autômato ou a função de programa. E temos esse seguinte conjunto de dados lendo o alfabeto. E ele vai para um estado, ou seja, a máquina são autômatos finitos, determinísticos. Tanto a máquina de Mealy como a máquina de Moore são autômatos finitos. E também cada estado vai ter uma transição, ou seja, se tiver 5 símbolos, cada estado vai ter no máximo 5 transições. Agora vamos para o quarto elemento, que é o Q0. É o estado inicial, onde começamos nossa execução, nosso estado inicial, tal que Q0 é um elemento de Q. Agora o quinto elemento é o F, é o conjunto de estados finais. Tal F está contido em Q, que é um conjunto bem importante. E o delta maiúsculo é o alfabeto de símbolos de saída. Então nossos componentes são como autômato finito determinístico, ou seja, a função programada pode ser representada por um grafo. E agora vamos para um exemplo que vai ficar bem mais simples de entender, bem mais completo. Vamos para um exemplo no JFlap. Então vamos para o exemplo no JFlap. A gente abaixou a versão de 2018, então é uma versão bem recente. E aqui já nele já podemos ver que tem a máquina de Mealy e a máquina de Moore. Vamos falar sobre a máquina de Mealy primeiramente. Abrindo o software aqui, podemos notar que ele é bem simples, tem poucas funções. E uma dessas funções é o estado. A gente pode colocar os estados aqui, o Q0, Q1, Q2. Tem essa função que é essa setinha, que é as transições. A transição de Q0 até Q1. E quando colocamos, podemos ver que tem dois retângulos aqui. Um do lado esquerdo e outro do direito. E no lado esquerdo é o nosso valor de entrada da transição. E o valor da direita é o valor de saída. E a gente pode colocar qualquer valor, sendo número, símbolo, letra, tanto faz. A gente pode colocar, mas tem que ser o do lado esquerdo a entrada e do lado direito a saída. E temos outra função aqui, que é essa caveirinha com X. Caso a gente coloque alguma transição ou estado errado, basta clicar em cima, que ele já exclui já. Então vamos para um exemplo simples aqui, que vai ser só o Q0, vai ser a máquina de Mealy.
a gente só clicar em cima que a gente coloca a transição. Vamos colocar 0 para 2. A nossa entrada vai ser 0 e a nossa saída vai ser 2. E vamos colocar também de 3 para 1. Nossa entrada vai ser 0 e nossa saída vai ter que ser 2. E aqui nossa entrada for 3, a nossa saída vai ter que ser 1. E agora que fizemos nosso exemplo aqui, basta a gente apertar com o botão direito e aqui vai ter inicial. Basta a gente colocar ele para definir qual vai ser nosso estado inicial. Depois que fizemos nossa máquina de Mealy, vamos para a simulação. Para testar ela, basta vir em Input, Step e colocar a palavra que nós queremos. E nesse caso, nossa palavra vai ser 003303. Bem simples, só para a gente ver o funcionamento dela. Aqui na nossa fila de entrada são os valores que ele vai ler. E aqui nossa fila de saída vai ser os valores devolvidos após a leitura. Vamos aqui apertar em Skip, que ele vai fazer a primeira leitura, que vai ser de 0. Ele sempre começa pela primeira letra da palavra. E aqui também pelo estado inicial. Ele vai ter que ler 0 e vai ter que devolver o valor de 2. Vimos que ele leu 0 e devolveu 2. E aqui já ficou meio cinza, que já foi o valor lido. E o próximo valor lido vai ter que ser 2. Ele vai ter que devolver outro valor de 2. E ficou cinza aqui o valor lido. E já devolveu o valor de 2. Após lido, o valor de 3. Devolveu o valor de 1. Vai ler 3 de novo. Devolver 1 de novo. Depois ler 0. E depois 3 de novo. Então podemos notar que a nossa palavra foi aceita porque a caixinha ficou verde. Então vamos fazer uma simulação de uma palavra não aceita. Que a caixinha vai ficar vermelha. Nossa palavra vai ser 03032. Vamos fazer a simulação aqui. Ele vai ler 0 e devolver 2. Depois ler 3, devolver 1. Depois ler 0 de novo e devolver 2. Depois ler 3 de novo, devolver 1. E quando chega na hora de ler o 2, como a gente não definiu ela sendo 2 a entrada, ele vai dar um erro. Nossa palavra ela não foi aceita, por isso ficou essa caixinha vermelha. Então vamos para mais um exemplo. Então esse aqui é o nosso segundo exemplo. Já definimos qual vai ser o seu estado inicial. Então vamos fazer o teste dele. E nossa palavra vai ser A, B, D, F. Então nossa palavra vai ser bem simplesinha. E podemos ver que aqui já ficou escuro, que é o nosso estado inicial. Ele vai de Q0 até Q1, lendo a letra A, indo até o Q1. E o resultado foi B, e agora de Q1 até Q2, ele vai ler B, e vai ter que devolver o valor de C, vimos que devolveu o valor de C. Agora o próximo estado, aqui também já tem o Q2, ele vai de Q2 até Q3, e vai ler a entrada de D, e a entrada final vai ser E, e agora de Q3, ele vai até a Q4, lendo a letra F. E chegamos ao final aqui, o estado final, e vimos que nossa palavra resultante foi B, C, E, G, e ficou com o sinalzinho verde, é que nosso exemplo deu certo, estava correto. Então, isso foi a máquina de Mealy, é bem simples, e agora vamos falar sobre a máquina de Moore. Vamos falar agora sobre a máquina de Moore. O comportamento da máquina de Moore é o mesmo que a de Mealy, mas sua implementação é diferente. Uma máquina de Moore é uma máquina de estados finita, cujos valores de saída são determinados somente pelo estado atual. Isso a torna diferente de uma máquina de Mealy, cujos valores de saída são determinados tanto pelo estado atual quanto por suas entradas. Então, ela é basicamente um autômato finito determinístico, com saídas associadas aos estados, e a saída depende apenas do estado atual da máquina. E agora vamos falar sobre algumas aplicações. Elas podem ser encontradas em analisadores léxicos, de compiladores ou tradutores de linguagens em geral. E o analisador léxico é basicamente um autômato finito que identifica os componentes básicos da linguagem, como por exemplo os números. Então vamos para a definição, é representada por uma cétupla, e as definições gerais é quase igual de uma máquina de Mealy, mas só muda algumas coisas. Então vamos para a definição geral. O sigma, que é o alfabeto de símbolos de entrada, o Q, que é o conjunto de estados possíveis do autômato, o qual é finito, o delta minúsculo, que é a função programada ou função de transição, temos o Q0, que é o estado inicial, temos o F, que é o conjunto de estados finais,
Temos o delta maiúsculo, que é alfabeto de símbolos de saída, e o delta S, que é a função de saída. Então, portanto, os componentes são como autômato finito, determinístico, e delta é como na máquina de Mealy. A função programada pode ser representada por um grafo finito direto, como nos AFD. Então, como podemos notar, a função de saída ela difere entre as duas máquinas. Então, na máquina de Moore, quando eu chego em um estado, eu imprimo o valor já determinado. Então, a diferença entre as duas máquinas é basicamente só a função de saída. É basicamente a função de saída. Então, vamos fazer um exemplo aqui no JFlap. Abrindo o JFlap, já podemos ver que tem a função aqui, ó, da máquina de Moore. Vamos clicar nele e é basicamente a mesma coisa que a máquina de Mealy. Aqui tem os estados, as transições para escolher algo, e podemos notar que quando a gente já clica no estado, ele já pede qual que é o nosso valor de saída, né? Qual o resultado que a gente quer desse estado. Vamos colocar aqui um valor de 1, vamos colocar mais um aqui em cima e esse vai ter o valor de 0. Então vamos fazer um exemplo e eu vou montar rapidão aqui o exemplo para não perdermos tempo. Então agora que o nosso exemplo já está pronto, vamos simular indo aqui input, step, e vamos escrever qual que é a nossa palavra. A palavra vai ser A, B, A, B, B, A. Esse vai ser a nossa palavra. Já podemos ver que o Q0 ele já tem uma saída. A saída dele é 1. Então nossa fita de resultados já está 1 aqui já. Podemos notar que nossa primeira letra é o A. Então ele vai fazer o caminho de Q0 até o Q1. E vai resultar no valor de 0, ó, porque já está definido aqui 0 já. Então vamos lá. Ele vai dar o valor de 0. E a próxima letra que ele vai ler é o B. E o único caminho aqui que tem o B é ele mesmo. Então ele vai fazer a leitura e vai parar em Q1 novamente com o valor de 0. Voltou o valor de 0. Agora a próxima letra vai ser o A. Então o único caminho que tem o A é para o Q3. Então de Q1 até Q3 vai resultar no 2, que já está definido aqui. Definiu o 2, deu o resultado 2 ali na nossa fila de resultados. E agora a próxima letra é o B. E o único caminho que tem o B é aqui para o Q2. E o Q2 já tem esse valor determinado já, que é 1. Então, de Q3 até Q2 vai dar 1. Resultado 1 aqui. E agora vai ser de Q2 até o Q3 de novo. Porque a próxima letra a ser lida é o B. Então, ele vai fazer esse caminho novamente até Q3. Chegando em Q3, ele vai ter que resultar em 2. Que já, né, como já dito, é o valor determinado. E aqui, chegando no Q3, temos o valor de A. Então, ele vai fazer a leitura para ele mesmo, que vai terminar em 2. Então, essa foi a nossa palavra. Podemos ver que ela foi aceita, né? E agora vamos fazer uma palavra que não vai ser aceita. Indo aqui em input, step de novo, vamos colocar uma palavra que não vai ser aceita. E essa é a palavra que não vai ser aceita. Vai ser A, B, A, C. Vamos colocar aqui, ele já imprimiu o valor de 1, como dito. A próxima letra vai ser A, então ele vai de Q0 até Q1, vai estar em 0. Chegando em Q1, ele vai ler ele mesmo, então vai imprimir 0 de novo. E agora vai de Q1 até Q3, que vai imprimir o valor de 2. E chegando aqui, não tem nenhuma aresta com a letra C, então vai dar erro. Então quer dizer que deu errado, a máquina de Moore não conseguiu reconhecer essa palavra. Então, basicamente, isso foi a máquina de Moore. Então, esse foi o vídeo, máquinas de Mealy e máquina de Moore. Podemos ver o funcionamento de cada uma, podemos ver as diferenças e as semelhanças entre elas. Então é isso.